Número 7. O terror na casa de Lauren. Lauren Lowe sempre foi uma mulher tranquila, apaixonada por animais, mãe dedicada, dona de casa. Mas nos últimos meses, algo dentro do lar dela começou a mudar. E o que parecia apenas coincidência, logo se transformou em medo puro. Era meio-dia quando Lauren estava arrumando o quarto da filha e ouviu um som estranho, pequenas batidas, vindo de algum lugar acima da cabeça dela. Então, ela pegou o celular e começou a gravar. I'm in my daughter's room. And I just heard tapping. I just heard tapping. Like, it sounded like it came from right up here. And there's nothing right above. There's nothing above. There's no floor right above this room. Hold on. So there's nothing. It's just my daughter's closet. There's nothing in there. That was so weird. I hope you guys heard that. Ela mostra o teto com a câmera. Nada além do gesso branco. Nenhum cômodo acima, nenhum andar superior. Mesmo assim, as batidas continuam. Naquele momento, Lauren não sabia, mas aquilo era só o começo. Alguns dias depois, já à noite, por volta das 10, o cachorro da família começou a agir de forma estranha. Rosnava, andava de um lado para o outro, encarando a porta como se algo ou alguém estivesse parado do outro lado. Lauren se aproximou com o celular e decidiu abrir a porta. O que aconteceu em seguida, ela nunca conseguiu explicar. What is it? There's something there? Stay here. What's that noise? Come on. Go on, take it. Go. What was that? What was that? What was that? Come here, Teddy. My God, what was that noise? No vídeo, assim que ela dá um passo, um barulho alto ecoa pela casa, como se algo pesado tivesse caído na cozinha. E nesse outro trecho, por um instante, dá para ver uma sombra atravessando o cômodo, logo atrás de um abajur. Lauren nem percebe na hora. Mas logo depois o cachorro não sai de perto da porta de entrada, como se algo estivesse ali do lado de fora. A partir dali, os acontecimentos ficaram cada vez mais intensos. Determinada a entender o que estava acontecendo, Lauren decidiu instalar uma câmera no quarto, onde os sons eram mais fortes. Enquanto posicionava o equipamento, algo acontece. Okay, I'm finally gonna go put the camera in because we obviously
heard some really weird, strange noises last night. We heard a loud bang. That was Teddy. That was Teddy running up the stairs. You can see him. He's going upstairs with me. Okay. All right. So we're putting this camera inside this room today, which is where I saw the hoof prints, which are still there. As you can see, those hoof prints are there. Everybody wants to say that that is furniture indentions. It's not. Okay, so I'm gonna set the camera right here, facing, maybe right here, facing out. Oh my God. Jeff? Was that you? What? The door just slammed behind me. Was that you? Okay, I'm coming back. I'm coming back down. I'm coming back down. I'm coming back down. Yes, the door just slammed on me. Antes que terminasse de ajustar a câmera, um estrondo faz a porta se fechar sozinha, com força. Desde então, a casa da família Lowe se tornou palco de eventos cada vez mais agressivos. Lauren está convencida de que algo vive ali, algo que não deveria estar entre os vivos. Já o marido, que trabalhou por anos com leões e tigres, parece não se abalar facilmente, mas até mesmo a coragem tem limite. O que você acha que está acontecendo naquela casa? Um espírito preso entre paredes, um intruso ou apenas coincidência? 6. O rosto no carro. Na Argentina, um homem chamado Javier estava caminhando em direção à entrada de um hospital quando ouviu um som estranho atrás de si, uma batida seca, como se alguém tivesse tocado no vidro. Ele se virou imediatamente, esperando ver outra pessoa ali, mas o local estava completamente vazio. Foi então que algo chamou sua atenção. Dentro do carro dele, estacionado logo à frente, algo parecia errado. Um arrepio percorreu seu corpo. Javier ergueu o celular e começou a gravar. Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe y nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, oh, pero si el auto... ¿Qué mierda es? Lo peor de todo es que no queremos salir. O sea, no... Miedo, la puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro del auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. La puta madre. No, weón. Ya, salimos rápido para que vean que no es mentira. Mamá, la piel de gallina, hermano. Piel de gallina. Cagazo. Nadie. Nadie. Un montón. Es un montón. Mierda.
Y encima nos mira la puta que te parió. No, chabón. No. Desapareció. La concha. Ao dar zoom, é possível ver claramente uma figura pálida sentada no banco do motorista, um rosto acinzentado, imóvel, olhando fixamente para a frente. Por um momento, a forma parece se mover sozinha, como se respirasse. Javier, tomado pelo medo, se aproxima devagar e abre a porta do carro, mas o banco está vazio. Nenhuma pessoa por perto, nenhum sinal de invasão, apenas o silêncio pesado da madrugada. Alguns sugeriram que poderia ser um reflexo do vidro, mas observando melhor, só o teto do estacionamento aparece refletido. Nada que explique aquele rosto fantasmagórico dentro do veículo. Dado o horário, o local e o clima sombrio de hospital, muitos acreditam que Javier pode ter captado algo muito além do natural. Seria um espírito preso naquele lugar ou apenas um truque de luz difícil de entender? Eu deixo essa resposta com você. Desapareció. 5. A forma invisível na floresta. Um homem estava no quintal de casa quando algo no bosque atrás de sua propriedade chamou sua atenção. Um movimento leve, quase imperceptível, lá no fundo das árvores. No começo, ele achou que era coisa da cabeça dele, talvez sombra, vento ou o reflexo das folhas, mas o movimento se repetiu, lento, intencional. E dessa vez, ele sentiu medo. Pegou o celular e começou a gravar, tentando entender o que estava vendo. Enquanto filmava, deixou uma mensagem de voz para alguém. Hi, it's me again. I'm just calling just to let you know. I've seen that thing again in the backyard. I've got the camera on. I'm trying to capture it. I don't know what it is, but I'm going to see if I can get it. Anyway, give me a call when you get this message. Bye. No! What is that? No way. No. What the f*** is that? No way. Yeah, it's me. I've just seen that thing. I've actually got it on camera. I'll show you when you get home. Give me a call as soon as you get this message. Ao ver aquilo, a respiração dele começa a mudar. O ar parece pesar, e então ele corre para dentro da casa e sobe até o segundo andar,
tentando filmar pela janela, de um ângulo melhor, e o que aparece na tela é quase impossível de descrever. Entre as árvores algo se move, mas não tem corpo sólido. É como uma distorção no ar, uma forma transparente, lembrando o efeito de calor subindo do asfalto, mas se mexe como se estivesse andando. A figura é translúcida e mesmo assim tem formato humano. As árvores atrás dela continuam visíveis, mas o contorno é claro, nítido. Ela desliza entre os troncos de forma silenciosa. O homem mal consegue respirar. Sussurra algumas palavras e logo depois liga para alguém, desesperado. Na filmagem, é possível ver a forma desaparecendo lentamente entre as árvores, como se soubesse que estava sendo observada. Muitos que assistiram acreditam que o vídeo mostra algo real, algo que não pertence a esse mundo. E você, o que acha? 4. A presença. Brandon publicou um vídeo gravado pelo próprio pai, explicando que desde a adolescência ele vem sendo atormentado por algo sombrio, algo que começou depois de brincar com um tabuleiro Ouija. Na gravação, dá para ouvir a respiração pesada do homem, curta, ofegante, como se ele estivesse tentando conter o pânico. O ar dentro do quarto parece mudar, fica mais denso, como se uma presença antiga tivesse despertado depois de anos em silêncio. Ay, cabrón. No manches. Era eso. No. Ay, no manches. No. Ay, no mames. Sussurrando nervosamente, ele calça os chinelos e começa a andar em direção à porta do quarto. Mas quando abre, o corredor à frente parece errado. A imagem da câmera fica distorcida, o espaço parece se esticar, criando uma sensação de que a realidade está se dobrando, e é aí que ele vê. Por um breve instante, um rosto pálido surge por trás da parede. A câmera treme, o homem corre até o canto, mas não há ninguém lá. Tentando manter a calma, ele se vira para voltar ao quarto, mas antes que consiga dar um passo, a porta se fecha violentamente bem diante dele. O vídeo acaba ali. Mais tarde, Brandon contou que o pai ficou em choque, mas sem ferimentos. Ele insiste que aquela noite foi o momento em que a entidade finalmente se mostrou. Desde então, o homem se recusa a dormir naquele quarto, dizendo que o ar ali parece mais pesado, como se algo ainda estivesse lá dentro, esperando ele abrir a porta outra vez. 3. O som da floresta. Pete estava em casa se preparando para a noite quando percebeu que sua esposa estava lá fora, parada no jardim, olhando fixamente para a lua cheia que iluminava o céu. Curioso, ele pegou o celular e saiu para se juntar a ela. Por um momento, os dois ficam em silêncio, admirando a beleza tranquila da noite, mas o clima sereno logo se rompe. De algum lugar distante, ecoou um som estranho, como uma sirene, algo muito fora do comum. Os dois ficaram paralisados, ouvindo atentamente, tentando entender o que poderia ter produzido aquele barulho, que soava distante, mas assustadoramente real. You getting some fresh air? Look at the moon. Oh, yeah. Can you see it? Yeah, you kind of can come up. It's gonna be like a full moon soon. Wait. O som voltou, longo, distorcido, quase como um chamado de algum animal, mas com uma tonalidade que parecia errada, como se não fosse deste mundo. Alguns disseram depois que poderia ser apenas uma raposa, mas Pete e sua esposa sabiam que aquilo estava diferente. A tonalidade, a direção que o som tomava, a sensação de que algo se movia intencionalmente na escuridão. Eles permaneceram lá fora por mais alguns minutos, indecisos entre entrar para se proteger ou continuar ouvindo.
O som deixava os dois inquietos, e a sensação de que estavam diante de algo sobrenatural se intensificava. No dia seguinte, ainda abalados, Pete e sua esposa tentaram espairecer com uma caminhada pela floresta. O caminho estava tranquilo, mas então Pete parou de repente e fala que ouviu algo. This is our idea of a date night. I'm just walking through the woods. Very grateful. I mean, I'm trying to record and walk at the same time. What? You hear that? No. Listen. Is that footsteps? Do you see anything? Passos suaves e deliberados começaram a ser ouvidos atrás deles, como se alguém invisível estivesse os seguindo. Eles se viraram, mas não havia ninguém. Nada. Nenhuma alma à vista. O som continuou, claro e nítido, como se alguém estivesse andando a poucos metros deles, mas mais uma vez, ninguém estava lá. Com os corações acelerados, eles continuaram, mas a sensação de que algo ou alguém estava se movendo com eles na floresta só aumentava. E então, o som estranho que ouviram na noite anterior voltou, agora mais forte, mais próximo, uma verdadeira chamada fantasmagórica que ecoava entre as árvores. O som vinha de novo, mais perto. It's gonna be harder to move through and keep quiet with all the leaves on the ground, man. When it snows, it might be easier to walk around out here. Yeah. Can we go home? Pete virou a cabeça, procurando freneticamente de onde ele poderia vir, mas tudo o que viam era a floresta densa. A sensação de pânico começou a tomar conta. Ele não hesitou. Eles começaram a correr de volta, mais rápidos a cada passo, até que finalmente chegaram em casa e trancaram as portas. Eles não pararam até estarem seguros dentro de casa, e enquanto Pete ainda tentava entender o que tinha acontecido, ele sabia que o som não era apenas um animal. Algo estava os seguindo, algo muito mais estranho e ameaçador. Alguns dias depois, Pete e Ashley decidiram voltar à floresta. Mesmo com medo, a curiosidade deles ainda falava mais alto. Queriam entender o que era aquele som, se era um animal ou algo muito pior, mas dessa vez, o que encontraram foi ainda mais perturbador. What the fuck is this? Ash, come here. What? What is it? This is Pete, look at this. follow them? What does that mean? I don't know, but we should really get out of here. We gotta get going. Enquanto caminhavam entre as árvores, a câmera de Pete registrou algo estranho no chão. Galhos secos, cuidadosamente dispostos, formavam um círculo ao redor de uma pequena cruz de madeira. Não parecia algo feito ao acaso. Cada pedaço estava posicionado de maneira intencional, como se seguisse algum tipo de ritual. A poucos metros dali, outra figura formada por galhos chamava a atenção. Dessa vez, não era um símbolo, mas palavras, dizendo, sigam eles. Palavras escritas no chão com precisão assustadora, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse passado horas montando aquilo. Pete dá um passo para trás, o ar parece ficar mais pesado, e então, o som volta. Aquela mesma sirene longa, distorcida, que eles ouviram nas noites anteriores. Mas agora era diferente. O som vinha de perto, muito perto. A câmera treme. Ashley gira para todos os lados tentando encontrar a origem, mas a floresta está imóvel, silenciosa. Silenciosa demais. Pete só tem tempo de sussurrar um palavrão antes de começar a correr. Os dois disparam pela trilha, tropeçando nas folhas secas, até chegarem em casa completamente sem fôlego. Mais tarde, Pete contou que o medo daquela noite foi algo que ele nunca tinha sentido antes. Ashley jurou nunca mais voltar àquela floresta. Disse que havia algo ali, algo que observava, esperava e talvez chamasse por eles.
2. O Hotel Assombrado. Sarah, uma mulher do Reino Unido, estava hospedada sozinha em um hotel nas montanhas da região de Lake District. Era tarde da noite. Ela estava no banheiro, gravando uma rotina simples, arrumando o cabelo, cuidando da pele. Mas algo começou a incomodá-la. Um som estranho surgiu ao fundo, baixo no começo, depois mais constante, como se alguém respirasse do outro lado da parede. Sarah olhou em volta confusa. O barulho parecia vir do corredor, acompanhado de um sussurro abafado. Assustada, ela pegou o celular e ligou para a recepção, pedindo ajuda. Disse que estava sozinha e que alguém parecia estar parado do lado de fora da porta. Pouco tempo depois, acreditando que a equipe do hotel havia chegado, ela tomou a pior decisão possível. Abriu a porta. Hello? Oh, yeah. Hello? Hello? Sarah olhou para os dois lados, mas não havia ninguém. E então, 3 batidas fortes ecoaram bem na frente dela, vindas da própria porta que ela ainda segurava aberta. O vídeo termina nesse momento. Mais tarde, Sarah explicou que durante o resto da noite continuou ouvindo passos e pancadas nas paredes, roupa caindo no chão, luzes se apagando sozinhas e uma sensação constante de que estava sendo observada. A casa de Sabia. Na Holanda, uma mulher chamada Sabia instalou câmeras de segurança dentro de casa, pois coisas estranhas já vinham acontecendo ali. Inclusive, não é a primeira vez que ela aparece aqui no canal. As gravações mostravam um ambiente tranquilo, uma mesa, algumas velas, nada demais. Por muito tempo, tudo pareceu absolutamente normal. A única coisa estranha era o aparecimento ocasional de pequenas luzes flutuando na imagem, orbes suaves, como partículas de poeira refletindo o brilho da lâmpada. Mas uma dessas noites mudaria tudo. Sem que ninguém se aproximasse, uma das velas na prateleira se acendeu sozinha. Primeiro um pequeno clarão, depois uma chama firme, como se alguém tivesse riscado um fósforo ao lado do pavio. Nada mais se mexeu, não havia vento, nem sombras em movimento, e mesmo assim, a vela queimava calmamente, acesa por algo invisível. Ela sabia que aquela vela estava fria havia horas. Ainda assim, o fogo dançava em silêncio, e o clima na casa mudou completamente. O ar ficou pesado, o ambiente inquietante. Dias depois, uma nova gravação, desta vez de outro cômodo. Tudo parecia normal, até que no canto da sala,
Uma cadeira se moveu sozinha. Deslizou lentamente pelo chão sem que ninguém estivesse por perto. Logo em seguida, mais orbes apareceram, flutuando como se tivessem sido acordadas por aquele movimento. E então, um quadro na parede começou a balançar de leve, de um lado para o outro, empurrado por algo que não estava ali. Nenhum som, nenhum vento. Só a cadeira fora do lugar e o quadro oscilando até parar por completo. Sabia assistiu à gravação em silêncio e nunca mais compartilhou nenhum outro vídeo depois disso. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu naquela casa, mas muitos acreditam que, naquela noite, Sabia não estava sozinha. Mas e você? O que faria se algo assim acontecesse na sua casa? Comente aqui. E se gostou do vídeo e gosta desse tipo de história, se inscreva no canal, porque o próximo caso pode ser o seu.